uma palavra de instrução hoje. Te convido a ouvi-la e a compreendê-la da melhor forma. Fique de pé, você que está sentado. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 diz assim: ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie um dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amém? Você pode sentar. Timóteo foi um dos colaboradores mais próximos do apóstolo Paulo. Ele desempenhou um papel fundamental no ministério cristão primitivo. Desde jovem, Timóteo recebeu uma educação religiosa. Ele conheceu as Escrituras sagradas. Quando Paulo visitou Listra, durante a sua segunda viagem missionária, ele ficou impressionado quando ele vê Timóteo e o testemunho de Timóteo. E o convida para se juntar a ele e ao seu ministério. Além do seu papel como colaborador e discípulo de Paulo, Timóteo também foi um líder em sua própria comunidade. Paulo encorajou a exercer sua autoridade como pastor e a ensinar a verdade do Evangelho com coragem e com fidelidade. Timóteo, como todos nós, enfrentou muitos desafios em seu ministério. Ele teve que lidar com falsos ensinamentos, oposição e perseguição. No entanto, Timóteo perseverou na sua fé e continuou a servir a Deus e ao povo com dedicação. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, 1ª e a 2ª Timóteo, para encorajá-lo, instruí-lo e fortalecê-lo em sua liderança e em toda a sua vida. Nessas cartas, Paulo compartilha com Timóteo conselhos práticos sobre como enfrentar desafios no seu ministério, como seu exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Timóteo deixa um legado duradouro para a igreja e para o corpo de Cristo. Sua vida e seu ministério é um exemplo de fé e determinação, coragem e perseverança para todos nós. Sua dedicação em servir a Deus e ao cuidado com o seu próximo continua a inspirar e a nos desafiar dia após dia. Timóteo não era um senhor. Timóteo era um jovem de 36 a 38 anos. Quando Paulo o encontra e diz: vem cá, eu vou discipular você. O seu testemunho é o de um homem, penso eu, que ele olhou para ele e falou: tu é reto. A sua atitude condiz com aquele tipo de homem de Deus que essa geração precisa. Então, Timóteo, seja você um exemplo para essa geração. E Paulo prepara Timóteo para ser geracional, para ser frutífero e para ter relevância no ministério. Eu te pergunto nessa noite, você tem preparado a sua geração? As pessoas podem olhar para você e dizer: viu, vamos caminhar junto comigo, porque o seu testemunho me inspira a ser melhor também. E eu quero te ensinar. Eu tenho pegado alguns adolescentes esse ano, eu falei para eles: eu vou laçar vocês de tal forma que eu tenho até dó.
Porque esses meninos, eu tenho que investir neles. E eu pergunto para você, em quem você tem investido o seu tempo? Timóteo nos ensina muitas coisas no seu livro. O livro de Timóteo literalmente nos inspira como devemos ser como cristão. Eu destaquei algumas dessas inspirações, tá? Uma fé inabalável. Timóteo tinha uma fé profunda e genuína em quem Deus era. A fé que ele tinha o capacitava para enfrentar desafios e dificuldades no seu ministério. Timóteo não foi raso na sua vida com Deus. Timóteo não foi superficial. Timóteo não foi aquele crente que só vinha na igreja porque tinha que cumprir tabela. Timóteo era um homem que buscava a Deus. Por isso que o seu testemunho fez tanta diferença no meio que ele estava. Nos dias maus, Timóteo sabia em quem ele estava sendo fortalecido. Ele tinha uma fé inabalável. E ele se apegava a essa certeza de quem Deus era. Como está a sua fé hoje? Dedicava-se ao estudo da palavra de Deus. Timóteo era um estudante diligente da palavra de Deus. A sã doutrina o instruía Timóteo e instruía todos os dias no seu testemunho. O amor à palavra, o amor à sã doutrina o capacitava para ensinar o próximo. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem carregado a palavra de Deus? Muitos de nós não esquecemos o celular em casa, mas a Bíblia, a grande maioria nem para a igreja mais traz. Aí usa desculpa, tá no tablet, tá no celular. O celular te dispersa. O celular não te deixa aprender sobre essa doce palavra. Timóteo, ele nos ensina, dedique-se. Tenha um testemunho puro e reto. Dedique-se à palavra. Invista o seu tempo em estudar a palavra de Deus. Nós gastamos tantos tempo com tantas outras coisas, enquanto o Senhor está dizendo para mim e para você, invista o seu tempo em me conhecer. Você tem conhecido a palavra? Você sabe quais são as verdades que estão inseridas dentro desse livro? Em tua lei eu medito de dia e de noite. Você tem meditado na lei do Senhor? Você tem prazer na lei do Senhor? Timóteo diz isso para mim e para você. Quando nós dedicamos tempo à palavra de Deus, nós temos prazer na lei do Senhor. O seu dia tem que começar com a palavra e tem que terminar com a palavra. Muitos de nós não dedicamos tempo. Como que nós vamos ter sabedoria e discernimento do que nós estamos fazendo, se nós não paramos para estudar e buscar ao dono da sabedoria a palavra? Timóteo nos desafia a estudarmos a palavra. Amor pelos irmãos. Timóteo tinha um coração amoroso, cuidadoso pelos irmãos na fé, buscando sempre servir e encorajar aqueles que estavam ao seu redor. Amar os seus irmãos. Servir o seu próximo. Nós precisamos servir uns aos outros. Estarmos juntos uns aos outros. Amar uns aos outros. Isso é um desafio, queridos. E é um desafio que nós precisamos todos os dias vencer. Será que nós temos amado nossos irmãos? Será que nós temos olhado para o outro com compaixão, com a dor do outro? Timóteo nos desafia a isso. Timóteo nos ensina a ser humilde. Timóteo nunca buscou ter glória para ele mesmo, mas toda honra e toda glória era ao Senhor. Mas ele buscava sempre estar disposto a servir e submeter à doce vontade de Deus e às suas orientações. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor.
Estás bem perto, Senhor, de um coração quebrantado e contrito, de um coração humilde. Quantos de nós somos orgulhosos? Não somos humildes. O nosso orgulho, a nossa soberba fala mais alto do que o que Deus tem para nós. Quantos de nós vivemos longe do que Deus tem para nós? Precisamos nos humilharmos mais. E pedir para que o Senhor nos direcione mais. Humildade faz parte do caráter de Cristo. Ele era humilde. Nós precisamos nos humilharmos dia após dia diante do Senhor. Submetermos à vontade dEle. Gente, é um desafio, mas é necessário. Quantos de nós não perguntamos para o Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Quais são os seus desejos para a minha vida? Para o reino vivo do Senhor ser estabelecido em minha vida e na sua vida, nós precisamos entregar nas mãos dEle o governo. Nos humilharmos à vontade dEle. Dia após dia. Durante a nossa caminhada com Deus, nós vamos ter desafios. Timóteo também teve vários deles. Não foi fácil para Timóteo. E não seria fácil nem para mim nem para você. Timóteo enfrentou oposição e perseguição. Por causa da sua fé em Deus. Ele vivia numa época em que o cristianismo era visto como ameaça ao Império Romano. E os seguidores de Jesus eram perseguidos, até mesmo mortos por suas crenças. E Timóteo permaneceu firme, seguindo ao Senhor. Não é porque ele era perseguido que ele negociou a sua fé. Ele permaneceu firme. Quantos de nós, porque estamos sendo perseguidos, deixamos a nossa fé ser abalada? Deixamos com que oposições tome conta do nosso coração. Timóteo nos diz, não negligencie a sua fé. Não se deixe abalar pela pressão, pelo medo, mas mantenha-se firme. Continue proclamando o evangelho das boas novas. Mesmo que se levante contra você, continue proclamando quem Deus é. Fale de Jesus sem citar o nome de Jesus. Busca Ele discernimento para isso. Lembro quando eu estava no Cefenai e a gente tem as viagens missionárias. E o pessoal que foi para a Tailândia, eles enfrentaram esse desafio. Eles chegaram em alguns lugares na Tailândia que eles não podiam dizer Jesus. E aí veio o grande desafio. Como que nós vamos falar de Jesus sem citar o nome de Jesus? E nós temos uma aula dentro do Cefenai que nos ensina esse evangelismo. Proclame Jesus sem citar Jesus. E eles exercitaram isso. E quantas pessoas foram alcançadas na Tailândia por missionários do Cefenai, porque falaram de Jesus sem citar o nome de Jesus, mas demonstraram Jesus. Você pode estar num lugar que diz, se você falar esse nome, você vai ser perseguido. Então, não fale, mas viva esse nome. Viva o caráter de Jesus. Renuncie à sua vontade para viver a vontade de Deus. Por muitas vezes, vamos estar rodeados de dúvidas e incertezas. Nós vamos ter dúvidas acerca de muitas coisas. Mas Timóteo tinha um homem, o qual ele tinha como espelho, Paulo. Paulo foi o mentor de Timóteo. Paulo instruiu Timóteo na sã doutrina. Timóteo não tinha 300 teólogos, não, ele tinha um homem segundo o coração de Deus. Um homem que pregava a palavra. Um homem que falava para ele,
A doutrina de Jesus é essa. Siga. Quando você tiver momentos de dúvidas e incerteza, busque na palavra, em pessoas, em homens de Deus sérios, conselhos, sabedoria. A palavra vai sempre ser o seu norte. Sempre. Não se deixe paralisar pelas dúvidas e pelas incertezas dessa vida. Procure pessoas que são retas. Procure pelo seu mentor, por pessoas que vão te capacitar, que vão te orientar, segundo a palavra de Deus. Cuidado, cuidado com falsas teologias. Cuidado com pseudos pastores, porque eles podem te tirar do caminho da verdade. Pós-pandemia se instituiu-se vários pastores. Mas eu te garanto uma coisa: muitos não são pastores de verdade. Homens sérios estão em raridades hoje. E nós precisamos buscar homens de Deus. Eu conversando com a Helena na quinta, eu falei: Helena, o que está acontecendo com a nossa geração? Ela falou: Lala, subiu na cabeça de muitos o poder. Eles viram uma forma fácil. Mas ela falou para mim: sempre volte para a palavra. Sempre saiba que quem te dá é Deus. Cuidado. Busque homens de Deus sérios, para que eles possam te conduzir para a salvação. Porque vai ter momentos que você vai olhar e falar: mas eu decidi, está certo o caminho. Eu lembro na minha conversão, eu era novinha, tinha 10 anos. Mas eu tive uma mentora, e eu tenho essa mentora, que é minha tia, irmã da minha mãe, tia Rosirene. Todos os presentes da minha tia nunca foi brinquedo, nunca foi roupa, sempre foi um livro. Seus Passos que Faria Jesus, A Cruz de Cristo, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. É só livro nesse naipe. É John Piper, John Stott. Ela sempre dizia para mim: sempre busque em Deus, filha, a sua direção. E até hoje, ela começa a ligação dizendo: bendito seja o Senhor. E ela termina bem dizendo quem Deus é. E ela sempre me traz à memória que tudo que eu tenho, tudo que sou, vem dele. E todas as vezes que eu tive dúvidas, eu ligo para ela: tia, o que a senhora pensa disso também? Me instrua nisso. Tenha mentores sérios. Tem momento no seu ministério, na sua jornada com Deus, que você vai sentir solidão, abandono. Mas Paulo diz para Timóteo: Ele nunca te deixará sozinho. Os homens podem te abandonar, Timóteo, mas o seu pai nunca te deixará sozinho. Você pode até se sentir só. Pode até se sentir abandonado. Mas em Deus você sempre vai ter consolo e um abraço amigo. Corra para os braços de Jesus. Confie em Jesus em todo o tempo. Em toda situação, Timóteo. Confie em quem Ele é para você. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. E Paulo diz para Timóteo: quando você sentir solidão, quando você sentir abandonado, corra para os braços de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a direção, Ele é o motivo. Timóteo, não desvie desse abraço. Não desvie desse caminho. Tenha comunhão com os santos. Ande junto com pessoas que vão te levar mais para perto de Jesus. Que vão te encorajar. Que vão dizer: você não está só. Eu estou junto com você nessa jornada. Eu estou com você, Timóteo.
Confie. Eu vou contigo até o fim. Se no meio da caminhada você sentir assim, lembre-se, confie no Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. No meio do caminho, Timóteo, você vai ter pressão que vão querer comprometer a sua fé. Mas enfrente essas pressões. Não se conforme com o padrão desse mundo. Esse mundo ao seu redor é um mundo caído. Timóteo, ponha os seus olhos em Deus. Fixe os seus olhos em Jesus. Não caia nas lábias de Satanás. Não caia nas armadilhas de Satanás para você. Porque vai ter, gente. Vai ter momento que vai ter armadilhas que vão ser montadas para você cair nelas. Mas se você estiver apegado à sã doutrina, você não será consumido. Não caia nessa questão. É tudo normal. Está tudo bem. É só um copinho. É só um vinhozinho. Não vai fazer nada com você. Vai. A Bíblia me garante que um abismo puxa outro abismo. Cuidado com esse abismo. Ele é fundo e profundo. E depois que você cai dentro dele, para você sair não é fácil. Não caia na lábia dessa nova geração da pseudo-graça. Faça tudo, que está tudo certo. Não está. Permaneça firme. Não se amolde aos padrões desse mundo, porque você pode ser engolido por ele. E ele pode te tirar do foco. Timóteo vivia no meio de uma cultura pagã, onde idolatria e imoralidade era comum. Hoje você vai comprar roupa para mulher, a coisa mais difícil é você achar roupa para mulher hoje. Porque agora vem essa bênção, que não é nem bênção, é a porcaria da história do cropped, que você tem que ficar pechinchando o que você compra. Ainda você ouve de pastor, é só colocar uma calça de cos alto. Não é não, querido. Isso aí faz parte da agenda de Satanás, essas roupas malditas. Faz parte da agenda de Satanás nos desviar daquilo que é princípio e caráter cristão. Cuidado. Cuidado com a agenda de Satanás. A nossa cultura está querendo corromper os princípios e verdades de quem Deus é. Mas Paulo escreve a Timóteo, seja firme. Mantenha-se focado. Esses dias eu andei brigando com alguns adolescentes. Aí eu peguei uma, fiz ela limpar o apartamento, o guarda-roupa dela inteirinho. A mãe olhou para mim e falou, é isso mesmo, fala mais. Falei, ué, é? Então peraí, você também para de comprar, viu? Porque se ela tem, é porque você compra. É só uma brusinha. Não é uma brusinha não, cuidado. Cuidado com a pressão desse mundo. No entanto, Timóteo, ele resiste. Ele diz, eu permanecerei fiel aos ensinamentos de quem Deus é. Eu sei quem eu sou em Jesus. E não são e não será as opiniões desse mundo que vai mudar quem eu sou em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Então não caia nas lábias de Satanás. Tenha a sua identidade formada em quem Deus é. Nós somos de Jesus. Não caia nas lábias de Satanás. Você foi escolhido por Ele, você tem uma identidade que Jesus escreveu para você. Não se deixe amoldar por esses padrões. A porta está ficando mais estreita que vocês possam imaginar. E essa porta está se fechando. Timóteo nos dá lições de fé e perseverança. Ele diz para mim e para você, confie no Senhor de
todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Confie no Senhor. Não se deixe, mantenha-se firme na fé, uma fé inabalável, sabendo que Deus sempre estará ao seu lado, te conduzindo e te sustentando. A fé que Ele te deu. Esse é seu voto solene. Eu confio no Senhor. Eu não abro mão. Eu não abro mão de quem Ele é para mim. Timóteo diz para mim e para você: persevere em meio às diversidades da vida. Permaneça-se perseverante em seguir ao Senhor em todo o tempo. Nunca desista do chamado, da vocação e do propósito de Deus para a sua vida e para a sua família. Seja relevante na sociedade que você vive. Seja frutífero no seu meio. Seja geracional. Você não precisa ser líder de ministério para você ser frutífero. Você precisa ser líder onde você está. Na sua casa, na sua rua. Seja líder aonde você está. Dê frutos. Frutos. Gere os seus sobrinhos para Jesus. Gere os seus netos para a salvação. Leve a sua família para a salvação em Jesus. Permaneça-se firme. Seja humilde, submisso. Submeta-se à promessa e à palavra do Senhor. Reconheça que você precisa. Deixe o seu orgulho e a sua soberba de lado. Tem muito crente perdendo a salvação porque não é humilde e nem submisso à vontade de Deus. Não fez o que eu quis. Não quero mais. Deixa eu dizer algo para você. Não seja assim. Humilhai-vos. Se submeta. Essa era a tua doce vontade, Deus. Eu me submeto a ela. A tua vontade é doce, perfeita e agradável. Se humilhe. Ele te exaltará no tempo dele. Ele te levanta. Timóteo diz para mim e para você: ore. Ore em todo o tempo. A oração é a chave. Esses dias eu estava em casa e a Lara agora está com mania de lavar a vasilha. Agora ela pega a cadeirinha dela, sobe em cima da cadeirinha e vai lavar as vasilhas que ela sabe que ela pode lavar. Aí, esses dias eu cheguei na cozinha e eu estou vendo ela conversar. Eu cheguei próximo e ela estava orando ao Senhor. Aí, falei: nossa, filha, você está orando? Estou orando para o Papai do Céu. Aí, outros dias agora também quer estender roupa. Ela pega a escada de casa, sobe na escada para estender as roupas dela. E ela está lá estendendo e agradecendo a Deus pelas roupinhas. Eu só ensino para ela o caminho e a chave da oração. A oração é a chave. Não sei quem ligou para mim, estava dirigindo, eu atendi e precisava de oração. No carro mesmo, ela falou: Papai do Céu, encontra fulano. Não lembro quem era a pessoa. Encontra fulano, Papai do Céu, amém. Eu, nossa, direto. Assim ela é, mamãe. É fácil. É fácil. E é fácil mesmo, a oração não tem cerimônia. É só se entregar. Timóteo nos ensina que a oração é a chave. Sua vida precisa ser uma vida de oração. Uma fonte de inspiração para as pessoas que estão ao seu redor. O que as pessoas que estão ao seu redor podem dizer sobre você? O que elas podem dizer do seu caráter? Timóteo sabia que o exemplo de vida, a sua conduta, precisava refletir para aqueles que estavam ao lado. Timóteo sabia que existia uma geração
que esperava por ele. Então ele precisava ser exemplo. Timóteo, ele se esforçava para viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos, sabendo que o que ele fazia impactava todos que estavam ao redor dele. Agora eu te faço uma pergunta. Você tem sido o exemplo para as pessoas que te rodeiam? Você tem sido o exemplo na sua empresa, na sua rua? Por onde você vai? Sua integridade, seu compromisso com Deus o tornou modelo de um líder eficaz para a geração que ele estava. O Fer teve uma pastora, e foi pastora da Bel também, a Raquel. O senhor acha que não conheceu a Raquel? Conheceu? Quando fala que a pastora Raquel está chegando para cá, já deve ter quantos anos? Eu já tenho quase 9 de casada com o Fernando. Quando fala que a Raquel está vindo, ela junta uma multidão de gente. E ela deve ter uns 15 anos que já foi para Ibitinga ou mais, né? E aonde você vai em Nova Odessa que você fala, eu era da Raquel. Um monte de gente conhece. Ela está lá em Ibitinga. O filho dela sofreu um acidente há um tempo atrás. Na nossa rua tem gente que foi pastoreada por ela, a Lúcia, minha vizinha. E ela, eu estou orando pelo filho da Raquel. Aí se eu ia ouvir do outro lado, eu também estou orando. E ela se passou. E ela não vem toda semana, ela não vem todo mês para cá. Mas aonde você passa, as pessoas falam dessa mulher. Eu não conheço. Quero até conhecer, porque o testemunho dela, todo mundo fala que é algo brilhante. Mas tem anos que ela não passa. Mas ela levanta uma voz. Deixa eu dizer algo para você. Porque as pessoas vão dizer de você por onde você passou e por onde você passa. Quais são os testemunhos que você tem deixado? De um homem íntegro, reto como Timóteo? Timóteo deixou um testemunho. E o desafio para mim e para você nesse ano foi: seja relevante. No meio que você está, seja relevante. Seja frutífero. Seja geracional. Gere pessoas em oração, em vida, em compromisso com Deus. Foi um ano que você mais ouviu sobre isso. Eu só quero te perguntar: você foi exemplo para as pessoas que estão ao seu redor? A sua conduta condiz com o seu domingo aqui dentro da igreja? Se Paulo tivesse sentado ao seu lado, te escrevendo uma carta hoje, quais seriam as instruções que Paulo estaria te dando? A lição de fé e perseverança de Timóteo é o exemplo para mim e para você. A vida de Timóteo nos ensina a confiar em Deus e perseverar até o fim. Que possamos aprender com Timóteo. Se você nunca leu 1º e 2º Timóteo, eu te encorajo. É um livro pequenininho e envolvente. Quando você vê, você já leu 3, 4 capítulos, uma sentada só. Aí você acabou o livro. É um livro que te envolve. Porque ele te ensina, ele te instrui. Se você quer ser um cristão verdadeiro, leia 1º e 2º Timóteo. Ele te instrui sobre o evangelho verdadeiro. Sobre o evangelho puro e simples. Não um evangelho farisaico. Mas ele te mostra que nós precisamos ser cristãos verdadeiros. Se eu posso te dar alguns conselhos nessas 3 palavras sobre reino vivo é: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Evite conversas inúteis e profanas. Elas não vão te levar para nenhum caminho. Pelo contrário, só vão te levar para discussões e não para algo que te envolva em Cristo. Fuja de desejos malignos, porque eles te levam para um mundo que não vem de Deus.
Fuja de desejos maliciosos. Fuja dessa conversinha, não tem nada a ver. É só isso. É só hoje. Ninguém está vendo. Fuja disso. Tu, porém, permaneça fiel nas coisas que tem aprendido, na sã doutrina. Tu, porém, não abra mão de ser um crente relevante, frutífero e geracional. Permaneça fiel. É uma palavra que nos confronta, mas é uma palavra que nos encoraja. Permaneça fiel. Não brinque, não. Você não tem mais desculpa para dizer, eu não sabia. Ninguém me alertou. Eu errei porque ninguém me deu a direção. Você não pode mais dizer isso. Porque o ano inteiro você foi confrontado em muitas atitudes. O ano inteiro você foi chamado na regulagem. Resumindo, esse ano todo, prega a palavra de Deus. A palavra de Deus. Em tudo, pois, quando fizer, faça de todo o coração.